Mano, o Corinthians perdeu ontem e a arbitragem foi péssima. Vamos dar uma olhada. Irmão, na boa, o que foi a partida da Edna hoje? Assim, mas foi surreal em muitos níveis. Primeiro, o pênalti, né, que abriu o placar, né? O Eduardo Sacha fez 1-0 para a equipe do Bragantino. Eu particularmente acho que não teve a menor intensidade para a marcação. De todo modo, o Bragantino fez 1-0. O Corinthians foi lá e empatou o jogo em 1-1 com o gol do Yuri Alberto. Só que aí o nosso querido Isidro Pita, o paraguaio, fez 2-1 para delírio no banco de reservas ali do Wagner Mancini, novo técnico do Bragantino, que comemorou muito emocionado. A grande questão é que pouco antes, Joseph Martinez estava discutindo com os jogadores do Bragantino. A Edna, cara, assim, era uma discussão normal, um empurrando daqui, de lá, tal, e ela decide dar o amarelo só pro Joseph Martinez. A real é que ela queria se aparecer, né? Queria se mostrar ali, queria se aparecer dentro do jogo. Só que eu acho que ela esqueceu que o Joseph já tinha amarelo e deu vermelho. Aí na reta final do jogo, né, a Edna expulsa o Charles. E eu até agora tô tentando entender o motivo dessa expulsão. Enfim, depois teve ali a proteção da polícia, a arbitragem. 2-1 Bragantino. Não acho nem que o Corinthians fez uma partida brilhante, mas acho sim que foi prejudicado pela arbitragem. Rapaziada, é o seguinte, uma pausa aqui no intervalo do Jogo do Soberano, porque eu preciso falar sobre a Edna. Que erro grotesco. E erro não, que erros grotescos. E assim, ó, eu comecei na internet justamente por conta dos erros dela. São Paulo e Santos do Morumbi, 1-0 pro Santos, gol do Morelos, e ela acabando com todo o espetáculo, assim, tá ligado? E aí hoje, no jogo do Corinthians, o que ela fez, mano? Essa mulher aqui, ela não deveria ir pra repescar. Essa mulher deveria não apitar mais, tá? Eu não sei como ela se formou em árbitro. Realmente, cara, ela, principalmente em jogo do Corinthians, ela já errou em outros jogos do Corinthians. Eu acho que tem que entrar ali os dirigentes do Corinthians, fazer uma nota pra ela não aparecer mais nos jogos do Corinthians, né? Se o Corinthians ainda for um time sério, respeitado, essa mulher aqui nunca mais apita um jogo do Corinthians. O que a Edna fez hoje no jogo do Corinthians beira ao amadorismo. Como que essa mulher apita um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro e mais uma vez ela prejudicou totalmente a partida, o resultado do Corinthians. Ela teve audácia de expulsar um jogador do Corinthians por conta de um empurra ali antes de bater um escanteio, porque ela não sabia que o jogador do Corinthians já tinha cartão amarelo. Então, cara, ela quis simplesmente aparecer e conseguiu, né? Apareceu mais do que o jogo. Então, cara, diretoria do Corinthians, se vocês querem algum tipo de respeito, se posicionem em relação a isso, porque é inacreditável. Andilhéry, Dorival Júnior, vocês também têm culpa no cartório nesse resultado, mas a Edna... Gente do céu, o que a Edna Alves Batista fez nessa partida aqui vai ficar marcado por muito tempo, hein? Putz, que vergonha, ela simplesmente destruiu, acabou com a partida. Torcedor do Corinthians, não briguem comigo, tô atrasado, é 1h da manhã agora, mas eu só tô fazendo o resumo agora porque o jogo acabou bem na hora que começou a minha transmissão de São Paulo e Flamengo. Eu narrei o jogo hoje, então não teve como trazer antes pra vocês, foi mal. Mas, voltando ao... Cara, eu fico reclamando tanto sobre a questão do árbitro, toda hora ficar parando uma falta, ficar parando um escanteio que vai ser cobrado por conta de briguinha dentro da área, tá ligado? Eu penso, mano, se os caras ficarem tretando dentro da área, deixa o lance acontecer, se for pra dar pênalti, dá pênalti, se for pra dar cartão, dá cartão e tudo mais. Só que, cara, a Edna foi totalmente radical. No momento do escanteio do Bragantino, ela simplesmente parou porque os caras estavam se agarrando lá e expulsou o Martinez, simplesmente do nada, e ela não sabia que ele já tinha amarelo. E assim, quando eu falo... Cara, foi feio demais isso. Pode rolar um cartão numa treta dessa daí, mano, não é o caso, os caras estavam se agarrando ali em questão da disputa da jogada, tá ligado? Tanto que depois que cobra o escanteio, os dois saem correndo e já se desgruda. Ela para a jogada e dá um cartão pra cada um. Só que, mano, na mesma hora você percebe que ela se arrepende, porque ela não lembrava que o Martinez já tinha amarelo. A partir daí, o jogo já tava 1-0 pro Red Bull Bragantino. O Corinthians até conseguiu achar o gol de empate com 1 a menos, depois de um belo lance do Memphis Depay. O Yuri Alberto, com a sobra, conseguiu fazer o gol. Só que aí, mano, ela foi lá, teve um bate-boca lá com o Sacha, ele gritou com ela, apontou o dedo na cara dela. A partir do momento que a gente viu que ela não expulsou ele ali, o jogo acabou. Aí, no fim da partida, o Corinthians estava quase conseguindo sair de lá com um empate. Depois do cruzamento na área, o Pita, que entrou no segundo tempo, fez o gol de cabeça e fechou a conta. Comenta aí qual foi a sua opinião sobre esse jogo. A história tá mal contada. Essa história tá muito mal contada. E aí, a sequência da Edna me chamou muito a atenção. Porque ela dá cartão amarelo. Ela, na hora que vê o John caído... Olha que loucura. Repara na imagem. Repara na imagem. Quando ela chega no bolo, logo depois do John cair, ela chega no momento que tá rolando o entreveiro com o Charles.
E ela vira pro John John caído no campo e faz assim, ó. Assim, levanta, foi nada. Ela que estava a pouquíssimos metros da jogada, certo? Foi lá e mostrou cartão amarelo pro Charles. Aí na súmula, acabei de abrir a súmula aqui antes de gravar o vídeo, já está publicada no site da CBF. A Edna alega que a expulsão do Charles foi em virtude de um tapa no rosto do John John, ou seja, conduta violenta, certo? E isso teria sido informado pela assistente, pela Fabrine Bevilacqua. Aí complicou. Porque o lance é do outro lado. O lance é do lado oposto. Não tem bandeirinha correndo naquela faixa, naquela lateral do campo. O outro assistente está do lado de cá, no lado oposto. O quarto árbitro está no meio do campo. Ninguém, absolutamente ninguém da equipe de arbitragem estava tão próximo e tinha visão melhor que a da Edna para perceber se o Charles deu um tapa no rosto do John John ou não. Cara, não fez sentido nenhum essa súmula dela, né? E aí a Edna, essa história tá mal contada. Essa história tá muito mal contada. De que foi a assistente. A gente não conseguiu perceber isso na sinalização. A assistente chamando a Edna. Não percebemos isso na sequência de imagens. E aí a Edna, ela não mostra, ela não tira o cartão amarelo. Pô, não é para amarelo, não é para vermelho. Tira o amarelo, ó, cancelado, pum, vermelho pro senhor. Ela não faz isso, ela deu o amarelo, aí ficou a confusão, aquele burburinho. Os caras já estavam em outra parte do campo, aí ela vem atrás do Charles, do nada, pum, vermelho para você. Terrível, sabe, terrível. A arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso e não existe critério. O árbitro não tem critérios. E isso para muitas equipes. Não é apenas o Corinthians. O Corinthians perdemos muito ou deixamos muitos pontos pelo caminho justamente por essa falta de critérios. Não existe o critério. Não existindo critério, não tem como você avaliar. Isso é uma dificuldade muito grande para todo mundo. Então todas as semanas estarão aqui falando alguma coisa. Foi impressionante o que nós acompanhamos. Agora você vai fazer o quê? A gente não cobra nada além. É muito simples. Eu vou só resumir um lance. Foi pênalti? O lance foi? E o lance do segundo tempo, com 1 minuto de partida, em cima do Yuri Alberto. E depois disso, o último lance da partida. Qual foi o critério? Não dá. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando desse jogo entre Corinthians e Bragantino, um jogo que foi marcado pelo amadorismo da arbitragem, realmente ficou muito feio, essas duas expulsões pra mim foram injustas, não fez nenhum sentido ela expulsar tanto o Charles quanto o Martinez, e realmente ali ficou marcado como em outros jogos também, o Corinthians deixa de ganhar pontos por causa de arbitragem novamente, talvez poderia até estar num G6 ali, se não fosse os pontos perdidos por erros de árbitros. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!